É mesmo? Mas por que o certo é obedecer ao juiz, doutora? Porque obedecer é um verbo transitivo indireto. Quer dizer, é um verbo que vem sempre acompanhado de uma preposição. Neste caso, a preposição a, que se juntou ao artigo o e formou a palavra ao. Por isso dizemos obedecer ao juiz. Como é que eu vou saber se eu tô ou não tô usando o verbo nos conformes da gramática? Você tem que ver a regência verbal. Regência. Aqui no dicionário tem uma porção de significados para a palavra regência, mas o que mais interessa para nós é este aqui. Regência, gramática, relação entre as palavras de uma oração ou entre as orações de um período. Então, regência verbal deve ser a relação entre o verbo e as palavras que vêm depois dele. Não é isso? Regência verbal é isso mesmo. A relação de dependência entre os verbos e as palavras que complementam estes verbos. Se o doutor está dizendo, deve ser verdade, né? Deve. Nesse caso, proponho-me a demonstrar a verdade até que não reste nenhuma dúvida. E você, Jorge, será a principal testemunha. Eu? Levante a mão direita. Assim. Perfeito. Jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Juro. Senhores do júri, existem certos verbos que são acompanhados de apenas um complemento. O verbo amar, por exemplo. Jorge, você amava sua ex-mulher? Quando eu estava casado com ela, sim. Eu amava minha ex-mulher. A resposta da testemunha é uma evidência irrefutável. Ele disse: eu amava minha ex-mulher. Prestem atenção nesta frase. Olhem bem para a palavra que acompanha o verbo amar. A palavra é minha. Minha. Um pronome, senhores do júri, e não uma preposição. Não é verdade, Jorge? Sem dúvida. Então você admite que o verbo amar não precisa de um complemento, de uma preposição? Admito sim, doutor. E você sabia que verbos assim são chamados de transitivos diretos? Eu estou sabendo agora. E você? Você sabe agora o que é regência verbal? Agora eu sei. Ué, sabe o quê? Agora eu sei como é que funciona essa história de regência verbal. Olha aqui no dicionário. Vocês estão vendo essas letrinhas aqui, ó, depois do verbo amar? D, T, D. Já vi. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que amar é um verbo transitivo direto. Vamos ver outro verbo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. O verbo gostar. Ah, agora tá escrito VTI. Que quer dizer que gostar é um verbo transitivo indireto. Ou seja, gostar vem acompanhado de preposição. Vamos ver se é verdade. Lígia, diz uma coisa aí que você gosta. Eu gosto de viajar. Viu? Ela disse gosto de. De é preposição. Por isso, gostar é um verbo transitivo indireto. Tá entendido? Ah, agora eu entendi. Se tem uma preposição acompanhando um verbo, ele é transitivo indireto. Mas quando é que ele é transitivo direto? Um verbo transitivo direto, ele tem um complemento só. Ele não precisa de preposição. Certo. Então, obedecer é um verbo transitivo indireto. Mas a gente sempre usa ele como se fosse transitivo direto. Acertei? Acertou em cheio. E tem mais algum outro caso que é assim que nem esse? Tem sim. O caso mais comum é do verbo assistir. Ah, não. A senhora não vai me dizer que tá errado eu falar que ontem eu assisti o jogo na televisão. Segundo a gramática, não. Você pode dizer que viu o jogo na televisão ontem. Mas se você usar o verbo assistir no lugar de ver, o certo é falar: ontem eu assisti ao jogo na televisão. Quando assistir significa ver, ele é um verbo transitivo indireto, precisa de preposição. Sem a preposição, ou seja, como verbo transitivo direto, assistir quer dizer ajudar, dar assistência. Essa aí vai ser difícil de me acostumar, viu? Mas não precisa se preocupar com isso. Não tem problema nenhum falar assim. A não ser se você virar advogado. É! E quem sabe um dia a gente não se encontra no tribunal e em vez de eu estar assistindo ao julgamento, eu vou estar assistindo o meu cliente.